Meu nome é Joedna Lima, sou fisioterapeuta clínica, especialista em dor e coluna. Eu sei que muita gente nesse exato momento está em busca de um tratamento que funcione verdadeiramente, porque já passou por diversos procedimentos invasivos ou até procedimentos que não funcionaram para o seu caso. A dor na coluna ela é muito simples de resolver e você não precisa utilizar nenhum recurso medicamentoso. E eu vou te provar isso hoje. Então, essa aula aqui, ela é extremamente importante para você que tem dor na coluna, que tem hérnia de disco ou que não sabe qual a origem da sua dor, a como aplicar uma técnica que você pode ter melhora em menos de 24 horas. Eu vou revelar uma técnica do método CSC. Para quem não sabe, o método CSC são técnicas de tratamento para dor na coluna que você pode realizar em casa. Você não vai precisar comprar nenhum aparelho, você não vai precisar sair de casa para aplicar essa técnica. Você pode aplicar no seu carro, no seu trabalho ou em casa. Você só vai precisar de disposição. Então preste bem atenção no passo a passo e todas as dicas associadas para que você tenha a melhora da sua dor hoje mesmo. Hoje mesmo. Aí, além de vocês terem uma técnica de tratamento, vocês podem realizar várias vezes ao dia ou ao longo da semana. Essa técnica ela não irá funcionar somente hoje. Você pode seguir aplicando ela para a melhora da sua dor. O importante é você saber que a técnica irá funcionar independente de você ter uma hérnia de disco cervical, uma hérnia de disco torácica, uma hérnia de disco lombar. Independente. Ou somente uma dor. Talvez você não tenha hérnia, mas você tem dor. Irá funcionar para você também. Mas para a gente começar, o que eu trouxe aqui para vocês? O exame dos meus pacientes. Eu não sei se você já viu algum exame de imagem, mas eu irei mostrar para você nesse exato momento. Então, para vocês conseguirem ter um parâmetro, eu trouxe o quê? Primeiro, um exame de uma coluna saudável, para aí a gente mostrar como que é um exame de uma coluna que está com processo de degeneração. Agora uma coluna com hérnia de disco verdadeira. Processo de degeneração do disco e processo de degeneração óssea. Aqui a gente já tem um abaulamento bem significativo, uma compressão muito importante. Esse paciente ele chegou com crise de dor ciática. Mas a dor ciática dele não está vindo dessa alteração, tá? Então, talvez você, nesse exato momento, você já fez um exame como esse e o exame mostrou que você tem uma hérnia de disco, ou que você tem uma desidratação, ou que você tem uma degeneração. Mas eu vou revelar um segredo para vocês, por isso que eu falei para vocês que vocês vão economizar R$2.000 aqui nessa live. A dor não está vindo por causa dessa degeneração. A sua dor não está vindo por causa do que apareceu no seu exame de imagem. Pasmem! Esse exame de imagem ele não foi mudado. Eu realizei 3 atendimentos nesse paciente e ele teve melhora 100% da dor. Se ele fizer o exame hoje, o exame vai estar igual. E aí, Ju, por que vai estar igual? Porque não é esse o motivo da dor. Essa degeneração já está acontecendo há muito tempo. Esse processo aqui de degeneração discal também já está acontecendo há muito tempo. Essa desidratação já está acontecendo há muito tempo. Não é esse o motivo da dor ciática. Por mais que você fez o exame, você acha que é esse o motivo da sua dor. É muito importante você entender que o exame de imagem ele serve para descartar uma fratura ou um câncer. Se você tem uma hérnia de disco, essa informação que aparece no seu exame de imagem muitas vezes pode ser mais prejudicial do que favorável para o seu caso clínico. Por que, Ju, que pode ser mais prejudicial se eu estou vendo o que está acontecendo na minha coluna? Quando você vê algo que está na sua coluna, você automaticamente associa a sua dor a essa imagem. E outra coisa que também favorece é que você passa a ter medo de se mexer. Pensa só! Como que isso mexe com o psicológico de um paciente? Como que eu posso ver a minha coluna desse jeito e eu vou flexionar ela? Vai que quebra, vai que machuca, vai que esse disco escorrega. Então o exame de imagem ele é mais prejudicial do que favorável para o seu caso clínico. E por que os médicos pedem, Ju? Porque o médico pede para descartar uma fratura e um câncer. Protocolo é necessário. Só que o problema é que isso mexe psicologicamente com a sua cabeça.
Você passa a associar a sua dor a essa imagem que você viu e você passa a ter medo de se mexer porque você viu que tem um processo de degeneração e aí você não tinha um problema e você passa a ter. Qual é o problema do exame de imagem? Você cria um problema que você não tem. Literalmente. Sabe aquela coisa que você nem estava sentindo dor, e aí depois que você viu o exame de imagem, você começa a sentir uma dor. Você fala, que coisa estranha. Tudo o seu cérebro com medo. Tá, Jo, e se não era essa alteração degenerativa que está provocando a dor ciática dele, o que está provocando a dor ciática? Bloqueio mecânico. O que ninguém fala para vocês, o que você não vai achar na internet. Você não vai achar na internet alguém falando assim, ó, você tem um bloqueio mecânico. Você pode pesquisar em todos os sites. Em todos os sites. Jucineide, é verdade, depois que descobri as dores aumentou. Exatamente. A partir do momento que você vê um exame de imagem que ele mostra um processo de degeneração, desidratação, hérnia de disco, você não tinha dor ou a sua dor era pequena e a sua dor aumentou. Porque os fatores emocionais, eles afetam diretamente na sua dor. Como assim, Ju? Se você tem medo de mexer, ou se você tem medo que a sua hérnia piore, ou que você tem medo que a sua hérnia é um grande problema, ela se torna um grande problema. Não é força do pensamento, é o seu cérebro. Toda dor tem uma raiz, toda dor tem uma origem, e se você não descobrir a origem, todo o tratamento vai ser paliativo. Você fazer infiltração, você fazer bloqueio, você fazer cirurgia é paliativo. Ela vai ter uma melhora durante determinado tempo e depois esse problema irá voltar, porque não mudou a estrutura da sua coluna, somente minimizou e aliviou os sintomas que você estava sentindo. Qual é o objetivo do tratamento fisioterapêutico? É descobrir a raiz, desbloquear a estrutura, a partir daí te mandar para o mundo. É isso, é você enfrentar essa dor, é você saber que você pode se mexer, que você pode abaixar, a coluna foi feita para isso, a coluna foi feita para flexionar, você não precisa ter medo, só que tudo isso tem que ser direcionado. Hoje, se eu falar para você que está com dor, abaixa, flexiona, não tem problema. Você vai falar, você está ficando louca, eu abaixar. Eu estou com dor, como que eu vou abaixar? E seria também errado eu falar isso para você, porque eu não te avaliei. Eu não sei quais são os bloqueios que você tá, eu não sei quanto tempo de dor você tem. Então, a dor, ela vem travando você não só fisicamente, mas também psicologicamente. Quando você tem dor, você fica com medo de mexer. Quando você tem dor, você começa a evitar algumas coisas. Levanta devagar da cama, quando vai espirrar, segura o abdômen. Quando vai calçar um tênis, não abaixa mais porque você tem medo de flexionar. Você evita ficar muitas vezes em locais que você vai ficar muito tempo em pé porque você sabe que a dor vai aparecer. Você evita de pegar o seu neto, o seu filho no colo porque você sabe que você tem dor na coluna. Você vai reduzindo os serviços de casa, então você contrata uma diarista porque depois da sua faxina você fica quebrada. Ou você fica quebrado, com dor. Aí você fala assim, é porque eu tô velho? Não, gente, a coluna não dói porque você tá velho, a coluna não dói porque você tem degeneração, a coluna não dói porque você tem desidratação, a coluna não dói porque você tem hérnia de disco. Mas, Jô, então o que provoca dor? Bloqueio mecânico, isso não tem na internet, gente. Antigamente acreditava-se que a coluna estava inflamada. Por isso que as pessoas falam, eu tenho dor na coluna, é inflamação. Não é inflamação, apenas 5% de todas as dores do mundo na coluna é inflamação. As outras 95% são bloqueios mecânicos. E é aí que o fisioterapeuta entra. Para dor mecânica, quem é o especialista é fisioterapeuta. Dor mecânica, quem trata é fisioterapeuta. É fisioterapeuta. E não é fisioterapia convencional, infelizmente. A técnica que eu vou ensinar para vocês aqui hoje é uma técnica do método CSC. Porque para você ter acesso a essa técnica, você tem que comprar o método CSC. Mas eu vou ensinar para você aqui como que você pode aliviar suas dores, seja na cervical,
na coluna torácica ou na coluna lombar nesse exato momento. Em menos de 24 horas você já vai ter o alívio da dor. Mas é claro que aqui eu vou ensinar uma técnica, isso não é o tratamento. Por isso o método CSC é tão importante, porque lá você vai ter todo o mapeamento da sua história e você vai aplicar as técnicas, você pode aplicar até durante 1 ano, você tem acesso a essas aulas, a esse curso. Além de ter o meu direcionamento. E aí, lá tem todo o exame clínico. Então, vocês vão ter uma ficha de 3 folhas. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é de uma paciente minha. Minha letra não é muito bonita, tá, gente? Vocês vão ter que preencher nome, sexo, data de nascimento, referência, estado civil, profissão, atividade, seu peso, seus hábitos alimentares, se você está tomando algum medicamento contínuo, sua saúde geral e toda a sua história. Além disso, você vai ter que preencher esse mapinha do seu corpo, aonde está localizada a sua dor. E aí você vai colocar o quê? Intensidade da dor, localização geral, localização atual, tempo dos sintomas, constante, intermitente, descrição inicial, descrição geral, descrição atual, se ela tem piorado, se ela tem melhorado e se ela está igual. O que piora, o que melhora, se você já teve algum episódio antes, se você já fez algum tratamento, se funcionou, se não funcionou, se você já teve resultado. 4 folhas, gente, não é nem 3 folhas. E aí aqui a gente entra nas outras informações. Aqui você vai colocar a sua opinião do que causou a sua dor. Não o que eu estou falando, mas o que você acha, o que tem na sua mente que pode estar causando a sua dor. Faça essa pergunta para você. O que eu acho que está causando a minha dor? Não importa se é certo ou errado, você vai colocar. Seja nervo embolado, coluna fora do lugar, hérnia de disco, desidratação, degeneração. Qualquer coisa que você ache que seja a causa da sua dor, você vai escrever. E você vai me mandar. E aí você vai colocar o histórico da sua dor. Além disso, você vai colocar das informações, se você sente dor ao tossir, ao espirrar, ao respirar, se você tem algum vertigem, zumbido, náuseas, vômito, dificuldade para engolir, perda de força, perda de equilíbrio, atividade sexual, o sistema urinário está funcionando legal, você está indo no banheiro, você tem perda de peso recente sem justificativa, o seu sono, se você dorme bem, se você tem algum exame de imagem, se você tem cirurgia, trauma. Então pensa só, isso é uma ficha, gente, que eu vou descobrir toda a sua história, tudo que está acontecendo com você. Eu não posso te dar um diagnóstico, ó, você tem isso aqui, sem eu ter todas essas informações. O que você deixou de fazer devido aos sintomas? Então faça essa pergunta para você. O que eu deixei de fazer? Jo, eu não deixei de fazer nada, mas muitas vezes eu faço tudo com dificuldade. Eu limpo a casa com dor. Eu vou, por exemplo, pentear o cabelo, eu sinto dor. Para vestir a calça eu sinto desconforto, eu tenho que sentar e vestir a calça. Eu não uso mais salto porque eu sinto dor, então eu agora passei a usar calçado baixo. Lá no meu trabalho eu comprei uma almofadinha e coloquei agora aqui na lombar, porque eu sinto dor se eu passo muito tempo sentado. Então às vezes você não deixou de fazer coisas, mas você foi se adaptando à dor. Você foi mudando a sua rotina por causa da dor. Então isso é importante, porque a partir daí você entende até quanto essa dor ela está dominando você e o que você pode fazer a partir daí. Além disso, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer quando você não estiver sentindo nada de dor. Tem paciente que fala assim, Jo, eu simplesmente não vou ter caixa de remédio, eu vou pegar aquela caixa e vou jogar fora. Eu vou jogar fora essa caixa de remédio porque eu não aguento mais ter uma coleção de remédio para dor. E aí, além dos sintomas, né, o que você gosta de fazer no dia a dia, como que você era antes de você ter dor? Você lembra? Tem paciente que nem lembra mais como que ele era antes de ter dor, que agora ele já se adaptou tanto, já tem tanto tempo que a pessoa já desanimou. Ela acha que ela fez de tudo, mas ela não fez de tudo. E o objetivo do tratamento? Qual objetivo você quer necessariamente? Eu sei que você quer ficar zero dor, mas ficar zero dor é a última etapa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você toma 5 remédios ou se você toma remédio, esse é o primeiro objetivo, parar de tomar remédio. Beleza. Segundo objetivo, voltar a fazer atividade física sem dor. Terceiro objetivo, ficar sem dor ao realizar alguns movimentos ou ficar 2 horas sem dor. Quarto objetivo, voltar a dormir uma noite completa, não ter sono picado por causa da dor. E o último objetivo, claro, voltar a ter uma vida flexível, saudável e nem lembrar que um dia eu tive dor na coluna.
Esses são objetivos palpáveis, esses são os objetivos que vocês têm que querer para a vida de vocês. Gente, ter dor é normal, agora permanecer com essa dor não é. Você não precisa permanecer com essa dor. Uma coisa que é muito triste e que eu já falei para vocês aqui é que a dor ela vai mudando as percepções do seu cérebro, ela muda as sinapses do seu cérebro literalmente. O seu cérebro ele se torna diferente de uma pessoa que não sente dor. É comprovado, a pessoa que tem dor na coluna, ela tem literalmente uma falha na comunicação do cérebro. O cérebro existe uma comporta que a informação chega e sai, e essa porta abre e fecha. A pessoa que tem dor, ela fica com essa porta o tempo todo aberta e o sistema ele fica ativo, esperando a qualquer informação para ele sinalizar a dor. Além de o inibidor da dor, que vai impedir com que você sinta dor a qualquer vento, ele fica falho, então ele para de inibir a dor. Então você sente bastante dor porque o seu cérebro fica com a porta aberta o tempo todo, e você sente bastante dor porque o seu inibidor da dor está falho. É assim que funciona, gente. Então, depois que você responder esse livro, você vai enviar para mim, quando você fizer o método CSC, você vai assistir a primeira aula, a segunda aula e a terceira aula, preenche a ficha e envia para mim no WhatsApp. E aí eu vou te direcionar, você vai começar com esse tratamento passo a passo do que você vai fazer. Então vamos lá começar a aplicar a técnica? Então beleza. O que acontece com pessoas que têm dor na coluna? O que acontece com pessoas que têm hérnia de disco cervical, hérnia de disco lombar ou torácica? Essa pessoa muitas vezes ela tem um vício postural. O que é um vício postural? Quando ela senta, ela já senta assim. Ou muitas vezes ela até senta assim corretinho, mas é doloroso igual. O que a gente vai encontrar primeiramente? É o primeiro passo, é você encontrar uma postura confortável. Essa postura não vai ser nem assim rígido, porque isso gera o quê? Tensão na coluna, os músculos ficam rígidos porque eles querem estabilizar, você não respira direito. Então isso também é ruim para sua dor. Você ficar totalmente reto. Ninguém fica reto o tempo todo, nem fisioterapeuta. Vocês têm que encontrar o quê? Uma postura ideal. O que é postura ideal? É postura que você não sente dor, é uma postura confortável. É assim. Então, beleza. Tô sentadinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou curvar bem a coluna. Então, eu vou ficar bem... Deixa vocês verem aqui. Eu vou ficar assim. Então, eu vou curvar bem. Aí, o que eu quero que vocês façam? Vocês sentados aí, fiquem assim, com uma postura curvada. Totalmente errado. E observa o que você sente. Aí, agora, você vai fazer o quê? Você vai corrigir essa postura e ficar bem ereto assim. Beleza. O que eu quero que vocês façam para ter melhora da dor de vocês nesse exato momento? Não é nem que fique reto demais e nem que fique curvado demais. Então, a gente vai encontrar uma postura ideal. Entre esse reto demais, eu vou encontrar uma postura que eu não sinta dor. Pronto, eu encontrei uma postura que eu não sinto dor. É aqui. Fica nessa postura. Aí, outra coisa que a pessoa faz sem perceber, tá, gente? É a cabecinha de tartaruga aqui, ó. Corrige essa cabecinha de tartaruga. Não pra ficar assim, mas também não vai ficar assim, cabecinha de tartaruga. Corrige, relaxa os braços, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e respira devagar. Encontra a sua postura ideal. Encontrou a sua postura ideal, agora você encontrou um ponto de alívio. Por quê? Porque quando você tá assim, os músculos tá rígido. E quando você tá assim, os músculos tá tensionado também, porque você tá com a postura incorreta. Quando você encontra uma postura ideal, você já traz alívio para sua dor. Essa é a primeira técnica. Me conta aí se vocês fizeram. E o que vocês sentiram, que eu vou passar uma segunda técnica agora para vocês fazerem. Feito isso, feita essa correção de postura, entenda que o seu corpo ele não pode ficar sempre assim e também assim, e nem cabecinha de tartaruga. Postura relaxada, relaxa o abdômen, não necessariamente de ficar todo relaxado, mas relaxa o abdômen, não precisa ficar segurando demais. Gente, as dores, elas vêm, boa parte por tensão, tá? As pessoas estão assim, ó, estressadas. Quando você faz essa técnica,
Respira, corrige a postura, relaxa o braço, você já alivia as tensões na coluna e melhora a lubrificação. Isso é comprovado essa técnica, tá? Não sou eu que estou falando, e sim o método. Beleza, feito isso, agora a gente vai fazer uma técnica de mobilização. Lembra que eu falei para vocês que a dor na coluna, ela não vem por causa de inflamação e sim por um bloqueio? O que é a palavra bloqueio? É um bloqueio articular. Para eu melhorar um bloqueio articular, eu preciso mexer na peça certa. Eu preciso mover a estrutura que está causando tensão. E é isso que a gente vai fazer agora. Beleza. Relaxou os braços, você pode colocar aqui, se a sua cadeira não tiver encosto igual esse banquinho, pode ser também. Mas eu vou deixar os braços aqui. Então, beleza. Aí agora a gente vai fazer 10 repetições, tá? 10 repetições de postura curvada, postura corrigida. Postura curvada e postura corrigida. Mas a gente vai fazer associado com a respiração. Por quê? Por que eu preciso respirar? Porque quando você respira, você oxigena os músculos e os tecidos. E muitas das dores vêm por falta de oxigenação. Você pode pesquisar aí. Pesquisa, não agora na live, tá? Pesquisa na internet. Falta de oxigenação nos tecidos. O que causa no corpo? Aí você vai descobrir. Então, beleza. Então, puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Puxa, solta. Puxa, solta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corrige a postura. Gente, essa técnica você pode aplicar durante 1 a 2 semanas. Você faz no carro, em casa, no seu trabalho. Por quê? Pessoas que trabalham sentado sem perceber, fica com a coluna aqui, ó, de tartaruguinha, né? E aí, quando a pessoa observa, quando ela tá caminhando, ela já tá assim, porque a coluna, ela fica igual um C, literalmente. E a coluna tem essa capacidade de entortar, tá, gente? Por isso que a gente tem escoliose, por isso que a gente tem hiperlordose, por isso que a gente tem hipercifose. Essa postura, assim, o nome é hipercifose. Mas esse não é o grande vilão, e sim o tempo prolongado que você fica nessa postura. Então, gente, isso é só uma técnica do método CSC. Imagina um programa de tratamento que você terá o meu direcionamento. Lá no programa de tratamento você vai ter técnicas para a coluna lombar, seja hérnia de disco ou dor lombar, dor ciática que está vindo da coluna ou dor ciática que está vindo do piriforme, dor cervical ou hérnia de disco cervical. Então, qualquer tensão ou bloqueio que você tenha na coluna cervical que gera dor de cabeça, peso, dor nos braços, além de as técnicas que eu tenho bônus, que são as técnicas para dor de cabeça e mobilização neural para quem sente dormência, queimação, dor no cotovelo ou dor no punho. Então, gente, o método está aí para vocês. Vou falar para vocês e eu falo também dentro do método CSC. Você não nasceu com essa dor. Da mesma forma que ela veio, ela vai embora. Desde que você escolha que essa dor ela não vai permanecer e que você vai mudar a partir de hoje todos os seus hábitos. A dor na coluna é simples de resolver e é muito prática e você não precisa do uso de medicamento para melhorar a sua dor, tá bom? Para quem tiver dúvidas sobre o método CSC e querer entrar nessa segunda turma, me manda uma mensagem no WhatsApp ou no direct que eu abri aqui e a gente tira todas as dúvidas, tá? Se você tiver exame de imagem, você pode mandar, que eu vou analisar o exame de vocês. Mandem o laudo e a fotografia, tá, gente? Não manda só o laudo, não. Manda a fotografia também. Então, pega uma imagem bem
mostro o exame inteiro. Joyce, eu não tenho um exame de imagem, e aí? Não tem problema. Entre em contato comigo, me conta a sua história, acessa o método e aí a gente começa a realizar o tratamento hoje. Você já pode começar hoje o tratamento, tá?